Fala aí pessoal, tudo bem? Isaac Aranha aqui, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é essa plenitude dos tempos? O que é esse tempo ideal? Você sabe o que é? Então nós vamos falar agora nesse vídeo de maneira resumida o que é essa plenitude dos tempos e o que ela tem a ver com os romanos, com os judeus, com os gregos e com a escrita da cruz, tá? Então, agora eu vou explicar isso aí para você, mas antes de eu explicar, eu preciso que você se inscreva aqui no nosso canal, tá? E mande essa dica para quem não se inscreveu ainda. Vamos lá então, Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, que é o grande sistematizador da fé cristã, né? Ele é o homem ali que administra, que desenvolve as principais doutrinas que nós seguimos hoje, foram seguidas pelo apóstolo dos gentios, exatamente o apóstolo Paulo. E escrevendo aos Gálatas, né, aquela região da Galácia, a Galácia não era uma cidade, é uma região, a Galácia do Sul. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele estava escrevendo para um povo que outrora recebeu bem o evangelho, tá? O evangelho da cruz, o evangelho da liberdade, e agora eles estavam sendo então coagidos pelos judaizantes a retornarem às práticas da lei, às práticas da lei mosaica, enfim. E agora o apóstolo Paulo precisa escrever esta carta para eles, para que eles sejam orientados a se manterem firmes no evangelho que eles aprenderam, tá bom? E aí Paulo, explicando sobre o Cristo e sobre a essência do evangelho, ele diz isso, ele cita isso, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Né? A pergunta que fica é, o que é essa plenitude dos tempos? Então a plenitude dos tempos é um assunto muito relevante que fala sobre um período da história da igreja que era o tempo ideal. A vinda do Messias não poderia acontecer em outro momento. A vinda do Messias veio no momento ideal, planejado e executado pelo nosso Deus. Ele escolheu o tempo oportuno, o tempo eficaz, o momento exato para que o Filho pudesse vir. E esse momento é chamado na teologia de plenitude dos tempos. Não só na teologia, na Bíblia diretamente, né? Plenitude dos tempos. E o que é essa plenitude dos tempos? É o período em que várias civilizações contribuíram para que o tempo ideal fosse aquele mesmo. Quais as contribuições? Vou falar de 3 contribuições bem breves, tá bom? Primeira contribuição, a contribuição dos romanos. Os romanos, então, vencem o Império Grego, né? Assumem o domínio político de toda aquela região da Palestina, tá? Do sul da Europa, do norte da África, e eles tinham uma estratégia, assim como os outros impérios também. E qual era uma das estratégias dos romanos? Era um lema chamado de Pax Romana. Pax Romana. O que é a Pax Romana? No Império Romano, instituir a paz, ou seja, aquelas cidades, aquelas polis gregas que viviam guerreando, lembra de Atenas e Esparta? Você já deve ter lido ou visto algum filme sobre isso. Quando os romanos assumem, eles dizem o seguinte: aqui ninguém vai brigar mais. Se quiser brigar, vai ter que ser comigo. Acabou essa briguinha polis contra polis, cidade contra cidade. É paz agora, Pax Romana. O que isso gera no Império Romano? As cidades que outrora colocavam empecilhos na ligação de uma cidade para outra, agora os romanos determinam que as portas sejam abertas, determina que o comércio possa fluir de maneira tranquila e o livre acesso de um cidadão de uma cidade a outra cidade. Ainda ajudando, construindo estradas que ligavam as principais cidades. Então, se outrora era com dificuldade que você chegava a outra cidade, agora com os romanos eles pavimentavam estradas e colocavam seguranças, né, os guardas romanos, para impedir assaltos, para impedir qualquer atrapalho, você podia viajar livremente. E obviamente que essa liberdade de trânsito no Império Romano facilitou e muito a expansão do Evangelho após o Senhor Jesus Cristo ter pregado aos apóstolos e esses apóstolos espalharem pelo mundo pregando a palavra de Deus. Então o Império Romano, no momento oportuno e exato, eles criaram um lema Pax Romana, que facilitou demais a expansão do Evangelho. Então, na plenitude dos tempos, os romanos, de maneira, como que eu poderia dizer, inconsciente, ajudaram na expansão do Evangelho. Quem mais auxiliou na plenitude dos tempos? Os gregos. No período chamado interbíblico pela teologia protestante, que vai desde o final dos profetas menores, Malaquias, até Mateus, esses 400 anos que nós acreditamos ser de silêncio, né? O Império Romano ascendeu e caiu. E quem é o grande nome do Império Grego? É justamente o imperador Alexandre Magno. O Império Grego ascendeu e caiu nesse período.
E o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que houvera estudado aos pés de Aristóteles, ele aprendeu com o grande filósofo que a melhor maneira de dominar é pela cultura e pela linguagem. Então ele determinou que todas as cidades em que ele vencia eram obrigadas a falar a língua grega. De maneira que, na plenitude dos tempos, os romanos já tinham pavimentado estradas e instituído a Pax Romana. Mas nós ainda temos a barreira do idioma, não tem mais, porque os gregos vieram e determinaram que todo mundo falasse a língua grega. Então, quando chega a plenitude dos tempos, eu posso transitar de cidade em cidade, as portas estão abertas para o comércio e todo mundo fala um idioma. Qual é o idioma? O idioma grego. Então, perceba que na plenitude dos tempos, Deus fez com que o ambiente fosse extremamente favorável. Se você lê o Novo Testamento, que foi escrito no idioma grego, muitas vezes o apóstolo Paulo e outros escritores vão chamar todos os estrangeiros de gregos. Por isso Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem é o grego? São todas as pessoas que falam o idioma grego, não necessariamente alguém que nasceu na Grécia. Tranquilo? Romanos, Pax Romana, estrada, paz. Gregos, idioma. E os judeus contribuíram com alguma coisa? Contribuíram também. Os judeus, desde a diáspora, eles se espalharam por vários lugares e aonde eles chegavam no Império Romano, eles pregavam sobre um Deus único. Ou seja, os judeus facilitaram a expansão do monoteísmo. De maneira que a maior parte das civilizações eram politeístas. Mas a ideia do monoteísmo cristão não era totalmente estranha, porque os judeus tinham o costume de fazer prosélitos. E o que é fazer prosélitos? É convencer um politeísta a se converter ao monoteísmo judaico, ou seja, adorar ao único Deus verdadeiro, que é o Deus dos judeus. Então, quando o cristianismo começa a se espalhar, pregando Jesus Cristo como Salvador e como único Deus, o povo ao redor não estranhava tanto, porque a ideia de monoteísmo e a ideia de que o Messias viria era uma ideia extremamente judaica, que já havia sido espalhado pelos líderes e pelos escribas, pelos fariseus. Lembram que Jesus acusou os fariseus de andar léguas para fazer um prosélito? Então eles não pregavam só em Jerusalém, eles pregavam nos arredores com o desejo de fazer prosélitos, ou seja, estrangeiros, gregos, que se convertiam ao judaísmo. Vamos revisar então? Plenitude dos tempos é a contribuição de vários povos para o tempo ideal para a vinda do Messias. Romanos contribuíram com a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Determinação para não ter guerra, pavimentação de estradas, livre trânsito. Essa foi a contribuição dos romanos. Gregos, contribuição linguística, idiomática, todo mundo falava a língua grega, a tal ponto que os judeus chamavam os estrangeiros todos de gregos. Judeus facilitaram com a expansão do monoteísmo. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando Deus envia o seu Filho, o cristianismo pode se espalhar porque o Império Romano permitiu o livre trânsito. Quando Jesus envia o seu Filho, o Evangelho pode se espalhar porque ele foi espalhado na língua grega e todo mundo falava grego. Quando na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, então o Evangelho pode se espalhar sobre um único Deus e a mensagem do monoteísmo já havia sido espalhada pelos judeus em todos os lugares. Então, a plenitude dos tempos é a contribuição dos romanos, dos gregos e dos judeus para que a mensagem de Jesus Cristo pudesse ser espalhada. E essa plenitude dos tempos nós já podemos encontrar ela como uma dica, como uma senha lá na cruz. Quando Jesus foi crucificado, Pilatos mandou escrever diante dele, acima dele, a acusação pelo qual ele morreu. Qual foi a acusação? Pilatos mandou colocar Jesus Nazareno, rei dos judeus. Se você tem um crucifixo na sua casa ou no seu local de trabalho, se você olhar em cima do crucifixo, vai ter 4 letras, INRI, INRI, que são as iniciais em latim, Jesus Nazarenus Rex e Odearum. Essa iniciativa ali, a Igreja Católica colocou somente em latim, não está errado não, está certo. Jesus Nazareno, rei dos judeus, em latim. O que eu quero acrescentar para vocês é que em João, capítulo 19, versículo 19 e 20, diz que Pilatos mandou colocar em cima de Cristo Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 idiomas. Quais idiomas ele mandou colocar? Hebraico, grego e latim. Por que ele mandou colocar em hebraico, grego e latim? Porque quando ele colocou Jesus Nazareno, rei dos judeus, em hebraico, era uma mensagem para os escribas, fariseus e mestres da lei que sabiam ler hebraico. Não era todo mundo que sabia ler hebraico. Era só a alta cúpula dos judeus. Ou seja, Deus está mandando uma mensagem. Alta cúpula dos judeus, estudiosos judeus. Vocês sabem ler hebraico? Então leiam em cima aqui do que está escrito de Jesus. Ele é o rei e vocês não reconheceram. Mas Pilatos mandou colocar também em grego, que era para a alta intelectualidade grega do século I,
que não entendeu o que aquele homem está pendurado ali, era loucura para eles, tá? Mas está escrito em grego lá também para que eles entendam que a intelectualidade deles não chega nem aos pés do que Deus estava planejando para o mundo, ou seja, a sabedoria dos homens não chega nem aos pés à loucura de Deus, é o que Paulo vai dizer em Corinto. Então, Deus estava mandando uma mensagem para os religiosos judeus, em hebraico, uma mensagem para os intelectuais gregos, em grego, e uma mensagem também para o Império Romano. E qual era o idioma oficial do Império Romano? O latim. Ou seja, imperadores romanos, vocês acham que tem um domínio, mas na verdade o reino de vocês é temporário. Esse homem que está pendurado na cruz tem um reino eterno que jamais passará. Então, está escrito acima da cruz, em grego, em hebraico e em latim. E a plenitude dos tempos é um recado e uma contribuição dos romanos, dos gregos e dos judeus. Dá até vontade de falar para vocês aqui, mas eu já estou parando, que estava escrito em 3 idiomas, mas na visão que João tem lá em Apocalipse, ele disse que ele viu escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pergunta que eu faço para vocês é, em que idioma estava escrito isso? Isso fica para um próximo vídeo, né, pessoal? Que o nosso tempo aqui já acabou para não ficar muito demorado. Beleza? Pessoal, então vou terminando por aqui. Se esse assunto foi relevante para você, se você achou interessante a plenitude dos tempos e a contribuição dos gregos, dos judeus e dos romanos, me ajuda, por favor. Eu sei que você já deve ser inscrito aqui no nosso canal. Se não for, se inscreve agora. Aperta no sininho. Comenta alguma coisa ali, se foi bom, se foi ruim, dá alguma sugestão. Pega o link e joga lá naquele grupo do WhatsApp do pessoal que gosta de conversar sobre teologia lá na sua igreja. Beleza? Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!